boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Então, queridos irmãos, nosso estudo de hoje é da parte terceira de O Livro dos Espíritos, capítulo 7º, da Lei de Sociedade, subtítulo Laços de Família. E assim nós vamos iniciar com a questão 773. Kardec pergunta: por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos.
Então, meus irmãos, nós vamos ponderar para nosso entendimento que os animais são irracionais, movidos por instinto na sua vida. Em tudo, porém, há o amor e a sabedoria do nosso Pai, no processo evolutivo do princípio inteligente, que habita o animal, até individualizar-se como espírito na condição hominal, quando o exercício da razão vai levá-lo ao livre-arbítrio e ao entendimento das leis morais que norteiam o convívio em sociedade. Então, há um imenso caminho entre a condição animal e a condição hominal, e pode-se observar diferenças evolutivas até entre as diferentes espécies de animais. Os mamíferos, por exemplo, demonstram certa evolução em relação aos recém-chegados à condição animal. O espírito miramês nos esclarece que, na vida dos animais, o cuidado dos pais para com os filhos é breve. Toda aquela ternura se dá pela força do instinto de conservação. Depois dos filhotes crescidos, a mãe os abandona por não terem mais necessidade dos cuidados da família. Já no que se refere à família humana, é bastante diferente, pelos laços morais dos seres humanos que prendem as almas pelo amor. Devemos considerar que esses laços no plano espiritual devem se estender a todas as criaturas, por serem eles universais, tanto no seio dos que formaram família na Terra, como dos que participaram de outros laços familiares. Nós podemos exemplificar como André Luiz foi muito bem acolhido lá no livro Nosso Lar, ele relata, na casa da dona Laura, onde ela também recebia seus entes queridos. Então, pelo processo da vida dos grandes personagens, notar-se-á que o amor deles se estende a todas as famílias humanas, bem como, e certamente, a todas as coisas. Agora, o animal cuida dos filhos por instinto de conservação. Instinto este disseminado em todos os seres, até mesmo no ser humano. São laços invisíveis, mas poderosos, que, se bem estudados, veremos que prendem toda a criação de Deus com nomes diferentes. Ninguém tem força para desligar os laços de família. Essa sustentação incrível que faz agrupar as criaturas e fazê-las entender sobre a necessidade do amor. Quem tentar provar que tais laços não são importantes, será tido como falso profeta da erraticidade e mesmo entre os encarnados, como médiuns. Mas, para isso, o Evangelho já nos adverte que deveremos orar e vigiar. Vamos meditar em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A união familiar é o alicerce da vida na Terra. É dela que nasce o amor, manifestando a segurança dos filhos. É, pois, a primeira escola moral da criatura de Deus. Mesmo os materialistas
não desejam derrubar a sociedade familiar, pois eles igualmente vivem em família e conhecem a força do conjunto em todas as coisas. Então, por exemplo, Karl Marx e Engels, né, eles vão falar da família como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Augusto Comte, filósofo francês, né, que formulou a doutrina do positivismo e é visto como fundador da disciplina acadêmica da sociologia, diz que a família como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Então, meus irmãos, a família é a célula da humanidade, e para nos mostrar essa verdade, observemos os animais que vivem juntos em todos os reinos, mostrando de forma, desculpem, rudimentar, né, essa segurança de troca de valores, mesmo que vibrem em outra faixa de vida. Certamente que depois da morte, os laços de família crescem, por se dar a fusão de todas as almas vivendo em um só lar, o universo. Isso para os espíritos que já se libertaram por terem conhecido a verdade. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A doutrina espírita, ela nos mostra o valor do Cristo em nossos caminhos. O Mestre foi e será sempre o nosso guia, por conhecer todas as coisas sobre a nossa vida. Ele nos avisa, não é, meus irmãos, antecipadamente, dos perigos que possam nos ameaçar no correr da nossa existência. Quando percebemos um animal cuidar bem dos seus filhos recém-nascidos, nós nos sentimos emocionados por ver e sentir Deus se manifestando em todas as coisas, principalmente neles e em nós também. Como explicar essa manifestação? A explicação é de acordo com o plano de vida que levamos. Não devemos desligar os laços de família, e sim aprimorarmos cada vez mais para a nossa própria segurança. É o exemplo que devemos transmitir às futuras gerações. Se os animais abandonam seus filhos quando crescidos, não é porque acabou o princípio do amor dentro deles, pois essa força de vida nunca acaba. É pela necessidade de começar novos cuidados com outros que devem vir. Assim, os laços ficam para a eternidade, transformando-se no melhor. Vamos avançar para a questão 774. Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E a resposta vem da seguinte forma: diverso dos animais é o destino do homem. E por quê, gente? Por ter o homem alcançado um degrau a mais na sua dianteira por maturidade espiritual. Algum dia,
Os animais irão alcançar esse estágio, pela lei do progresso que todos estamos submetidos, do átomo ao arcanjo. Vamos continuar a resposta. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas? Há a necessidade de progredir. Vou parar aqui mais um pouco para reflexão, né? O ser humano é dotado da razão por maturidade, como já vimos, e não por bênção especial. E essa razão, apresentando-se como inteligência, requer outras necessidades que não as dos animais. Então, outros deveres do homem, não é? Além de alimentar-se bem, necessidades da higiene, do vestuário, da escola, da educação e demais outros aspectos que a vida lhe impõe para o seu desenvolvimento espiritual. Os animais não têm vida religiosa, política e social. O dever deles é criar seus filhos, o ponto que eles bem sabem qual é, de deixar de cuidar deles, né? Vamos continuar. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós fomos lá na questão 890 do Livro dos Espíritos, que ela vai falar do amor materno quando ganha, ela aprofunda a explicação. Ele diz assim: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a resposta: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Então, se a gente for lembrar lá de nosso lar, que nos traz tanto, tanto conhecimento, a mãe de André Luiz o tempo todo tentou ajudar. Como ela estava num plano muito alto, ela recorreu ao amigo que ela tinha, que era o Clarencio, para ajudá-lo. Intercedeu a Clarencio. E Clarencio foi lá resgatá-lo, não é? Na região umbralina. Então, a gente vai entendendo, não é? Que mais à frente, quando André Luiz já estava assim, equilibrado em nosso lar, ele encontra-se com ela, desdobrado no sono. O corpo perispiritual dele fica em nosso lar, o corpo mental dele encontra-se com a sua mãe. E ela dá a ele mais profundos esclarecimentos sobre esses laços de família, e ela vai informá-lo até que reencarnará de novo com o pai dele, para ajudá-lo na caminhada evolutiva, porque ele encontrava-se sendo acicatado na região umbralina por duas mulheres que ele teve relações prostitutas aqui na matéria, e que o acicatavam, e que ela vai recebê-las como filhas nessa união. Então, olha como se expande no mundo espiritual. Não apenas pelos irmãos que tivemos
relações de família na Terra, mas por outros que estejam necessitando de nós. Então, continua. Vamos continuar. A resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí, nós vamos recorrer à questão 205 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece que a doutrina da reencarnação distende, ou seja, estende muito, né, em muitas direções, os laços de família, como nós exemplificamos, né? Não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito que a que tenhais presos pelos laços da consanguinidade. E o espírito Miramês esclarece que as famílias na Terra são temporárias, algumas das quais continuam no mundo espiritual como grupos familiares, como o exemplo que eu trouxe da Dona Laura. Dona Laura, lá no nosso lar, ela, além de acolher o filho Lísias, a neta que desencarnou, estava em desequilíbrio, ela também acolheu o André Luiz, né? Então, esses agrupamentos no mundo espiritual vão ocorrendo, e aqui na Terra também, até se libertarem definitivamente, por alcançarem o amor universal e sentirem na humanidade a sua família permanente, porque o amor verdadeiro não tem fronteiras. E foi isso que conquistou o nosso querido Dr. Bezerra, que poderia até ter ido, não é, para outros ordens, mas ele ficou por amor a nós aqui da Terra, para nos ajudar a impulsionar o nosso progresso. Vamos à última questão que me coube essa noite. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A recrudescência do egoísmo. Meus irmãos, recrudescência é surgir com maior intensidade. E nós já aprendemos com a doutrina espírita que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Ou seja, seria um desastre moral, né? Afinal, segundo o que nos é esclarecido, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, o Pai nos criou para o progresso. Então, não podemos recrudescer, não é verdade? A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Há necessidade que os governos, por necessidade do próprio povo, invistam nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Esta é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento sem a presença dos pais, sem o aconchego companheiros em família? E aí, meus irmãos, para qualquer tipo de família.
Porque hoje nós temos famílias compostas por pais, com os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos que tivemos depois que formamos essa família. Temos famílias com pessoas do mesmo sexo. Não importa. O que importa é o amor que esses responsáveis, pais daquela família, irão conduzir os seus filhos. Em famílias, nós saciamos a fome do amor. Aprendemos a conscientizar-nos de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns. Então, quando colocamos em prática o Evangelho no lar, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos de amor do nosso Mestre Maior, somos auxiliados no autoconhecimento e na valorização de Jesus como nosso guia e modelo, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. É isso que o Pai espera de nós. Agora, a palavra do nosso querido irmão Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Norminha. Eu quero cumprimentar todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nesse sábado de estudos. E nós vamos falar do capítulo 8, a 7ª lei, que é a lei do progresso. Estado natural. A primeira pergunta é feita aos espíritos, que é a seguinte: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Então, falemos um pouco, antes da resposta dos amigos espirituais, sobre estado natural e lei natural. Para o mundo espiritual, a nominação estado natural refere-se ao início do nosso desenvolvimento, refere-se à infância da humanidade. É o ponto de partida nosso no aspecto intelectual e moral. É o nosso começo. Esse estado natural é o estado em que você está predisposto para o seu desenvolvimento. E aí, nós, se pararmos para pensar um pouco sobre esse assunto do estado natural, depois falaremos das leis naturais, nós vamos observar que o principal desenvolvimento do ser humano, é com relação aos seus sentimentos. Ao desenvolvimento intelectual e ao desenvolvimento moral, mas eles vão convergir para um aprimoramento do sentimento de humanidade do sujeito. Considerando aí a humanidade, aquele momento em que nós definimos atitudes extraordinárias dos seres humanos, dizendo assim: foi um ato de humanidade. Essa é a expressão. A gente sente mais do que qualquer definição. Como fulano foi humano nisso? Leonardo Boff costuma dizer assim: para fazer o que Jesus fez, só mesmo sendo muito humano. E é esse tipo de humanidade que a gente se refere. É essa evolução da humanidade, partindo de um estado natural. Eu faço essa observação e essas definições para que nós não confundamos, por exemplo, que esse estado natural, esse crescimento, essa evolução intelectual e moral, ela não passa, por exemplo, por imaginarmos que
haja uma associação direta com, por exemplo, os indígenas. E aí eu abro o espaço para completa divergência dos amigos. Eu não estou aqui para colocar o meu ponto de vista, mas para colocar aqui as coisas do livro dos Espíritos, conforme os amigos espirituais colocam, mas eu entendo que possa haver divergências a respeito disso. Mas eu pergunto para vocês, quem é mais avançado, mais evoluído nesse conceito de estado natural, que é a infância da humanidade, no seu desenvolvimento intelectual e moral? Quem é mais evoluído? É o cacique, o chefe Seattle, que escreveu nos Estados Unidos uma carta ao presidente, que é considerada o primeiro grande documento em defesa da ecologia, ou é um sujeito do século XXI que conscientemente fere a natureza, envenena o rio em busca de uma riqueza material? Qual dos dois é o que está em mais evolução? Há um filme muito antigo, não tanto assim, mas bem antigo, chamado Pequeno Grande Homem, com Dustin Hoffman. Se houver a oportunidade de vocês poderem assisti-lo, não deixem de fazê-lo. Dustin Hoffman é um homem branco que a família dele tem uma luta com os índios, ele é aprisionado pelos índios, mas cresce na comunidade indígena como tal, como índio, nos Estados Unidos. E nesse filme, nós temos a oportunidade de ver como é o funcionamento da sociedade dos peles vermelhas que o abrigam. E há dois aspectos que chamam a atenção. Três aspectos, aliás. O primeiro deles é o cuidado com as crianças. Todos cuidam de todas as crianças, além dos seus pais biológicos. O segundo deles é que há neste filme, dos anos 70, 80, há neste filme um índio que é homossexual. E ele é tratado com todo o respeito pela tribo. Ele é chamado de encantado. Tanto quanto um idoso que já não tem mais condições de absolutamente fazer nada, nem sequer participar, veja só, nem sequer participar da reunião dos sábios, dos anciões. E, além do mais, há um outro índio que tem problemas mentais, que também é respeitado, inclusive nas suas ações, e considerado também um encantado. Vale a pena vocês assistirem esse filme. Essa sociedade está retroativa em relação a nós, porque não tem iPod, não tem iPad. Então, aquilo que o sujeito carrega dentro de si mais precioso é que vai definir o seu processo evolutivo, intelectual e moral. É o sentimento que ele traz. E quem define isso? E aonde que eu vou buscar corroboração dessa ideia? No Senhor Jesus. Porque ele simplifica os mandamentos, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus? A gente não tem condições. Nós tivemos aqui belíssimas explicações
esclarecimento dos espíritos dentro da nossa incompetência do que é Deus. Mas não é possível, na nossa limitação, nós nos apercebermos realmente da grandeza divina. Ficamos com Santo Agostinho. Se não me perguntam o que é Deus, eu sei. Se me perguntam, eu não sei responder. Mas eu digo isso pelo seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, a nossa melhor maneira é seguir a orientação da sabedoria popular. Quem ama meus filhos, minha boca adoça. Como eu posso amar a Deus? Amando a sua criação. Se eu amo a sua criação, eu preciso amar o planeta, eu preciso amar ao próximo, eu preciso amar aos animais. E aí nós voltamos ao chefe Seattle. Se eu preciso amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, e amar a mim mesmo, ama ao próximo como a ti mesmo, então é carregado de sentimentos que eu sigo os ensinamentos do Senhor Jesus representados por isso. E o que é a chamada lei natural? E aí eu vou dizer para vocês que essa lei natural, na verdade, não é uma lei. A lei natural é a chamada lei de Deus, a única lei verdadeira e indispensável ao progresso do homem, porque essa lei indica o que fazer e o que não se deve fazer. E essa é a lei que nós não devemos nos afastar. Não é uma lei do homem, não é uma lei que possa ser mudada. Todos os fenômenos físicos e espirituais regem-se por leis soberanamente justas e sábias, seja no nosso mundo, seja fora dele, seja por todo o universo. E essas leis formam em conjunto o que conhecemos como a lei divina ou lei natural, que é eterna, que é imutável. Só as leis estabelecidas pelo homem é que são mutáveis, porque, como são imperfeitas, elas estão sujeitas às modificações inerentes ao progresso e ao nosso conhecimento. Quanta coisa nós precisamos ainda saber, por exemplo, em termos de física, para fazermos até correções em leis que são vigentes agora, mas isso não quer dizer que a lei do universo mudou. As leis que regem esse aspecto, né, que é as leis físicas, que elas mudaram. Ao contrário, nós é que vamos e estamos seguindo em direção a esse aprendizado. A lei natural, podíamos dizer que ela abarca dois tipos principais de leis. As leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, e cujo estudo pertence ao domínio da ciência propriamente dita, e as leis morais, que dizem respeito ao homem, considerado em si mesmo e em suas relações com o Criador e com seus semelhantes, exemplificadas, vivenciadas, explicadas através do Senhor Jesus. Dito isso, vamos ao que respondem os espíritos às 3 perguntas que se seguem. Primeira pergunta, 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Essa incompatibilidade é o desconhecimento de. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral, como dissemos. O homem sendo perfectível, ou seja, a caminho de uma perfeição, e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural. A nossa lei é o progresso, o nosso telos é em busca da perfeição. Como não foi destinado a viver perpetuamente na infância.
O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana. A lei natural rege o quê? Toda a condição humana, ou seja, um conjunto, como foi dito aqui. E o homem progride na medida em que melhor compreende, melhor pratica essa lei. Ora, se eu vou conhecendo cada vez mais essa divisão que eu propus, peço desculpas, é um ato falho, que é proposto amplamente, que é essa divisão da lei natural, né, podendo ser dividida nas leis físicas e nas leis morais. Ora, se o homem evolui nesse sentido, ele está progredindo, seguindo o caminho perpetuado. Questão 777. Eu pergunto aos amigos, alguma colocação a ser feita? Questão 777. No estado natural, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? O que ele está dizendo aqui? Que se eu estou no estado natural, numa total ignorância, desconhecimento das coisas, será que eu, estando nesse estado natural de desconhecimento, ignorância das coisas, eu não seria mais feliz do que, por exemplo, no estágio atual, em que eu sofro todas essas pressões, todas essas tensões, angústia, ansiedade, depressão e tudo, promovidos pela, entre aspas, civilização? Respondem os espíritos: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ele está dizendo, dentre outras coisas, entendo eu, que nós temos que progredir, evoluir, e neste processo de crescimento e de evolução, o que nós vamos aprimorar? Notadamente, os nossos conceitos morais. Não é a moral, faço aqui um exemplo pueril, não é a moral de que eu posso usar biquíni numa época e não podia usar na outra. A moral das épocas modificam-se. É a moral do Cristo, trazida pelo Cristo. Essa é a moral. É a moral baseada no amar ao próximo como a ti mesmo, no fazer ao outro aquilo que tu queres que te faça, não fazer aquilo que tu não queres. Então, com a evolução do sujeito nesta caminhada, ele vai entender cada vez mais a frase tão cara para o fundador da Sociedade Ramatiz, seu Antônio, que era: primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ou seja, se eu seguir as linhas preconizadas pelo Senhor Jesus, tudo o mais vai me ser dado por acréscimo. O que é esse todo mais? A paz espiritual, a minha paz como ser humano, uma alegria interior, uma tranquilidade na vida. Tudo isso, se eu buscar essa alegria, essa felicidade e tudo mais através de bens materiais, eu estarei perdido. Porque não será lá que eu encontrarei absolutamente nada. Questão 778. O homem pode retrogradar para o estado natural, ou seja, ele avançou, evoluiu, vem crescendo intelectual e moralmente, e, de repente, ele volte 2 casas no jogo, volte 5 casas. Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado da infância. Se ele progride, é que Deus assim quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso.
Então, nós não podemos retrogradar, nós não podemos retroagir. A nossa caminhada é para frente, como Jerônimo de Praga dizia, né, para Leon Denis, para frente, para o alto. É a nossa caminhada. Nós podemos, momentaneamente, nos confundirmos na nossa vida, nos equivocarmos em valores, precisarmos revitalizar conhecimentos através das nossas sucessivas encarnações. Mas aquele saber adquirido, aquilo que está em nós, isso vai permanecer. É um legado que fica conosco e que nós vamos levá-lo ao longo da nossa jornada. Alguma dúvida? Então, encerro aqui, então, minha participação, agradeço a paciência e a tolerância de vocês, e se em algum momento uma das colocações minhas de opinião realmente não for ao encontro, vale a pena uma revisão, né, baseada única e exclusivamente naquilo que os amigos espirituais colocaram. Eu procurei ser o mais fiel ao que aqui está presente. Muita paz para todos. Foi muito perfeito tudo que você colocou, Sérgio. Nós é que agradecemos a você essa exposição tão bonita, meu irmão. Obrigado. Muito bonita mesmo. Você poderia fazer para nós, Sérgio, se você não quiser colocar mais nada, a prece final, meu irmãozinho. Não posso, com o maior prazer. Eu queria, nessa prece de hoje, final, louvar a Deus e pedir. Hoje eu vou pedir muito a Deus. Pedir muito ao Senhor Jesus, na sua condição, não só de nosso irmão mais velho, mas também de médico dos médicos. Falamos hoje de leis naturais, de estado natural, e com o correr do tempo, com o nosso processo evolutivo, nós percebemos que um tesouro inestimável nesta vida é a saúde. E é a saúde que eu peço ao Senhor Jesus, que eu peço a Maria, que eu peço a José, que eu peço aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, que a saúde possa banhar a todos nós. Ao nosso querido amigo Paulo César Faria e ao querido Itamar, e a todos que fazem parte desse trabalho. Àqueles que o assistirão em outra ocasião, às exposições aqui, que nós sejamos bafejados por esse presente. A saúde, para que tenhamos força para lutar e para podermos desenvolver o nosso trabalho no plano físico e no plano espiritual. É com essas palavras que eu peço permissão a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, a Maria, a José, a Mestre Ramatiz, divisor de água de tantas aqui, tantas pessoas, divisor de águas de nossas vidas. Eu peço permissão para dar por encerrado essa nossa parte, dizendo juntos, graças a Deus.